Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei quando é que vocês vão ver esse vídeo. Hoje a gente vai continuar o conteúdo, né? Mandar o vídeo aqui, espero que vocês vejam o vídeo e façam minha atividade, beleza? Eu vou dar hoje uma aula sobre um poliedro bastante conhecido, né? Que a gente viu na aula passada, que o nome dele lembra um trava-língua, que é o paralelepípedo ou bloco retangular. Estão lembrados? Então vamos lá. O que é que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos dar uma leve revisada nos conteúdos que a gente viu lá para o começo da semana e durante a semana também nas atividades, que é o seguinte, fazer o seguinte. Se vocês repararem, a gente viu três conceitos bastante importantes durante a semana. Primeiro conceito, face, que a face é o seguinte, em um poliedro, que é um sólido que tem todas as faces, todos os seus lados planos, tá? A gente viu isso em sala também. Cada um desses lados a gente vai chamar de face. E aí o exemplo, partes em azul do próximo slide. A gente tem três sólidos aqui, tá? Sendo eles uma pirâmide, um cubo e esse sólido do meio não tem um nome específico, não ainda, pelo menos a gente vai ver como nomear esses sólidos mais lá na frente. E por enquanto o que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte, ó. Esses sólidos também coloridinhos, né? Bacana, mas olha essas partes em azul aqui, ó. Elas são as faces, são espécies de lado. E aí eu vou pegar minha canetinha aqui, lilás, que lilás fica bonito. Se vocês repararam, esse lado aqui tá em azul, beleza? Ou seja, é uma face. Professor, mas só tem esse? Não. Eu posso vir aqui no cubo, ó, e pintar esse lado aqui de cima. A face aqui de cima vai continuar sendo uma face, tá? Mas os que eu já deixei destacados para aula são esse lado aqui, pintado de azul, que é uma face do cubo. Essa parte aqui de cima, como se fosse a tampa desse sólido, desse poliedro, que também é uma face, beleza? E na pirâmide também. Os alunos tendem a cometer um erro muito estranho, a gente vai ver um pouquinho em outro sólido, mas qual é o erro que os alunos cometem? Os alunos vêm aqui e contam apenas as faces que estão aqui na frente, ó, e esquecem de contar as faces lá de trás. Por exemplo, estão vendo essas linhas tracejadas que aparecem nos sólidos? Elas representam que essas linhas estão como se fosse na parte de trás dele e você não consegue ver, beleza? Tem um sólido que eu deixei pronto aqui para um outro exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco, sobre planificação, mas aqui, ó, eu consigo mexer nele, tá vendo? Que ele tá girando e mexendo. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar essa parte aqui, que é uma das faces dele, e, pera aí, configurações, conseguir, e vou mudar, deixa eu colocar esse câmera do lado de cá que vai ficar melhor, vou mudar a cor dele pra preto, tá? Vou deixar uma das faces dele preta. Percebam que a face preta é como se fosse a face do chão, onde ele fica situado, tá? Beleza? Então olha o seguinte, ó. Se eu olhar desse lado, eu vejo todas as faces e a face que eu pintei de preto, ela tá aqui na parte de baixo. Tudo bem? Então olha só, eu estou me referindo a esta face aqui, ó. Esta daqui, que está pintada de preto. Tudo bem? Essa face tem de ser contada, viu? E aí, por exemplo, ó, outro exemplo bacana. Eu vou pegar mais uma face e vou pintar também. Só que dessa vez eu vou pintar ela de vermelho. Tá? Um vermelho bem forte para ficar bem vivo. Se essa face estiver na frente, geralmente vocês contam na atividade. Mas pode acontecer, ó, de eu colocar o sólido nessa posição aqui, ó. Percebam que tem uma face vermelha lá na parte de trás, que geralmente os sólidos da atividade eles são transparentes, mas alguns não são. E tem uma face preta aqui embaixo, ó. Essas duas têm de ser contadas, tá? Tanto essa vermelha, desse lado, quanto a da parte de baixo. O sólido é algo tridimensional, é um objeto. Por mais que no livro você veja um desenho, mas ele é um objeto físico, então você tem que contar todos os lados dele bonitinho. Beleza? Voltamos ao material auxiliar da nossa aula. Agora, só para deixar, para avisar vocês, quem quiser depois esse PDF com essas dicas aqui, só me pedir que eu mando para vocês, beleza? Próximo conteúdo, que vão ser as arestas, que aí é o seguinte, vai ser uma linha, tá galera? Nada mais do que isso, a aresta vai ser uma linha, mas tem uma caracterização melhor, e eu acho mais até elegante, que é o seguinte, a aresta vai ser o encontro entre duas faces. Nós vamos perguntar, professor, mas por quê? Porque em qualquer poliedro, que você pegar duas faces e encostar elas, o resultado vai ser um segmento de reta, uma linha, um pedacinho de linha, tá? Para facilitar o nosso entendimento, aqui nos slides, eu deixei as arestas em verde. Então perceba aqui, ó,
Nesse primeiro poliedro, que é uma pirâmide, temos, ó, uma aresta em verde. Nesse poliedro do meio, que por enquanto ainda não tem nome, porque não é um poliedro tão bonitinho quanto os outros, né, é meio torto, temos uma aresta em verde também. E no cubo, temos essa aresta aqui em verde. Professor, mas são só essas aí que são as arestas? Não. Tá? Se você pegar essa daqui também, ó, que eu estou riscando aqui em verde também. Verde neon, o verde amarelado no caso. Também seria uma aresta, beleza? Se eu vier aqui para a pirâmide, perceba ó, que tem uma linha tracejada bem aqui, ó, que passa lá por trás do desenho, como se tivesse invisível. Aquela ali também é uma aresta. Bacana? Todas essas linhas que compõem um sólido geométrico, no caso o poliedro, são arestas, tá? A gente vai ver na segunda parte da aula, que é daqui a pouco, que a gente consegue pegar um poliedro e deixar só as arestas, como se fosse uma armação de arame, fica mais fácil até de contar. Mas, por enquanto, vamos nos ater a isso aqui, beleza? Próximo conceito que a gente viu em sala foi o conceito de vértices, tá? São um ponto de encontro entre duas arestas. Bacana? Se as arestas são um encontro entre duas faces, os vértices, desculpa, vão ser um encontro entre duas arestas. Bacana? Professor, mas pode ser 2, 3, 4? Pode. No caso das arestas, são apenas duas. Tá? São duas faces que se encontram e formam uma aresta. Você não vai ter uma aresta formada por 3 faces. Mas isso não se preocupe que não vai cair nos exercícios. Porém, entretanto, todavia, os vértices eu deixei marcado de vermelhos e essa questão cai em vários exercícios. Eu vou deixar aqui marcado em vermelho os vértices, tá? E uma questão que cai nas atividades é o seguinte, ó. Quantas arestas se encontram em cada vértice? E aí, ó, percebam que se eu pegar, por exemplo, essa pirâmide aqui, ó, tem essa aresta que passa aqui na frente, essa aresta que passa aqui de trás e essa aresta que passa aqui na frente, arestas. Já tá virando trava-língua. Percebam que esse pontinho vermelho, mais parecido com o nariz de palhaço, ele representa a quina do poliedro, tá? Só a quininha ali. Mas é muito feio definir assim. Eu prefiro definir que o vértice é o encontro de pelo menos duas arestas. A gente tem 3. Tudo bem? Pode ter 4, pode ter 5, pode, não tem problema. Em todos aqui, a gente tem 3 arestas se encontrando nos vértices, tá? Mas não é uma regra, tudo bem? Você pode pegar poliedros aí que tenham 4, 5, 6, vai variar do poliedro, beleza? Lembre-se que vértices são esses pontinhos vermelhos, as quinas ou os encontros das arestas. E lembre-se de contar com as arestas que ficam na parte de trás também, beleza? E os vértices também. Se vocês repararem, ó, tem um vértice aqui que está escondido, que fica como se fosse do outro lado do cubo, que a gente não consegue ver aqui. Mesma coisa para outros sólidos que não são regulares, que você vai ter alguns vértices que você não vai conseguir ver se o sólido não for transparente, tá? Mas nas imagens do livro a gente consegue relevar. Bacana? Então revisamos faces, que são os lados planos dos poliedros. As arestas, que são o encontro entre as faces, ou seja, são linhas. E por último, os vértices, que são os encontros das arestas e são pontos, tá? Perceba que as coisas vão diminuindo. A gente pega do maior para o menor. Beleza? Essa é a nossa revisão. Isso a gente já viu em sala, então espero que esteja todo mundo sabendo na hora da atividade. Próximo, vamos rever. Melhor, vamos rever não, né? Vamos ver pela primeira vez o que seria um paralelepípedo ou bloco retangular. Que todo mundo reconhece mais fácil pelo nome paralelepípedo, como aquelas pedras de rua. E as pedras de rua têm esse nome por serem paralelepípedos, a forma geométrica. Sacaram? Então vamos lá. Primeiro, ele é um poliedro bastante conhecido. Apesar de ser chamado de bloco retangular ou paralelepípedo, todo mundo conhece. E na confecção de embalagens, muitas vezes é essa a forma que é usada. Na forma de paralelepípedo ou bloco retangular. Isso se deve, principalmente, à facilidade de armazenamento e transporte. É mais fácil armazenar caixas, né, pessoal? Mas retinhas mais fácil de transportar. E aí vamos aqui começar a fazer as anotações. Primeiro, ó, dimensões. Um bloco retangular tem 3 dimensões. A pessoal, professor, mas por que 3 dimensões? Percebam que quando você olhar para esse bloco retangular amarelo aqui, ó, você consegue primeiro medir o comprimento dele, na face da frente dele, a largura que ele vai ter e por fim uma altura. É aquilo que eu falei que os poliedros eles são sólidos, tá? Eles são objetos. Você não pode imaginar um poliedro como um desenho. Óbvio, você vai ver um desenho no livro, mas ele é um sólido.
tá? E por fim, ó, a representação mais fiel que a gente tem a um paralelepípedo são as caixas, que são muito fáceis de a gente lembrar. Às vezes uma porta também, um livro, um caderno. Paralelepípedo da rua, tá? Do calçamento também lembra. Muito bem, beleza? E lembrem-se que ele vai ter todas as características dos poliedros convencionais, como arestas, os vértices, que são pontos, e as faces. Bacana? Visto que é isso, que não é tão complicado, que é um paralelepípedo bloco retangular, a gente vai ver mais um pouquinho dele. Aqui a gente vai começar a ver os elementos, tá? Professor, o senhor fez tudo isso? Claro que não, recorte do livro de vocês, depois vocês podem revelar. Observe o seguinte, ó. Os elementos de um bloco retangular ou paralelepípedo, vocês vão ter vértices, que está marcadinho aqui em vermelho, ó, que são as quinas ou encontro das arestas. Vamos ter as arestas em si. E aí aqui eu acho bacana o livro que vocês fez o seguinte, ó. Se você pegasse um poliedro e deixasse só as arestas, como se fosse uma armaçãozinha de arame, você ia ver só essas linhas. Tudo bem? Então as arestas são de fato só as linhas. Ok? Se a gente fosse olhar para os vértices, a gente teria apenas esses pontinhos azuis que estão nessa última imagem aqui que eu circulei. Beleza? Os vértices são os cantos, as arestas são as linhas. E por último, as faces, que são os lados planos dele. Se a gente separar, fica estranho, só os pontos, só as arestas ou só as faces. Mas se a gente junta tudo, vai dar nosso bloco retangular ou paralelepípedo. Bom, aqui eu acho que vocês não vão ter dúvidas, né? Até porque a gente já viu todos esses elementos em sala. A gente só está dando nome a um bloco retangular. Tranquilo? Vamos finalizar. Na última parte da aula de hoje a gente vai ter a planificação, que parece complicada, mas não é. Que é o seguinte: o sólido é um objeto tridimensional, 3 dimensões, algo concreto, como uma caixa, algo físico. Mas a gente pode desmontar esse sólido ou planificar a casca dele, digamos, como se fosse uma caixa que a gente está rasgando e desmontando, tá? E formar uma superfície, tudo bem? No caso, como está dizendo aqui, planificar significa tornar plano. E aí, por exemplo, vamos para os estágios. Você tem um paralelepípedo ou bloco retangular. Você vai como se cortar ele e separar ele como se fosse uma caixa que você está abrindo, beleza? E aí você consegue planificar ele. Planificação da superfície de um paralelepípedo, ele se tornar algo plano, como se fosse uma folha de papel que você conseguisse montar de volta e se tornar um paralelepípedo. Também podemos montar a superfície, tá, de um paralelepípedo, ou seja, tá aqui na parte de baixo é o processo inverso. Eu tenho um paralelepípedo desmontado e vou montar ele de novo, tudo bem? Ok, é simples de entender, vocês podem até revisar no livro depois, mas eu não vejo sentido em a gente só ver isso daqui. Eu vou fazer o seguinte: se vocês repararem, temos aqui um bloco retangular ou um paralelepípedo, como a gente já viu lá no livro, tá? Como as imagens. Porém, por que eu vim para esse programa? Porque aqui, ó, eu tenho a facilidade de simplesmente animar como se eu estivesse realmente desmontando, tá? Um paralelepípedo para vocês. Percebam que, como se fosse uma casca, desculpa, ou uma caixa que eu estou rasgando e desmontando, e depois eu posso montar de volta. Tudo bem? E aí eu vou parar em diferentes pontos para a gente ver o que é que acontece. Primeiro, nesse ponto aqui, ó, o sólido tá todo montado, bonitinho, como a gente já conhece, beleza? O que eu vou fazer? Como se eu cortasse e ele fosse abrindo, ó, eu posso pegar os lados, tá, dele e pouco a pouco criando essa abertura. Quando eu termino de abrir ele, entre muitas aspas, ou planificá-lo, ele vira um desenho, ó. Perceba que ele se tornou um desenho bem planozinho, como se fosse uma folha de papel. Porém, nada impede de eu pegar ele e dobrando e montar ele de volta, ó. Tá vendo, ó? Eu tô pegando ele e tô montando de volta em um paralelepípedo. Mas eu vou chamar de bloco retangular, que é mais fácil. Tá? Então, por hoje é isto.